Você ama cor vinho, mas na hora de montar seus looks acaba sempre usando com preto? Então esse vídeo é para você. Eu vou te mostrar combinações que vão muito além do óbvio e que deixam o visual ainda mais interessante. Eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo muito inspirado e já botando a sua peça vinho para jogo. Aliás, o vinho é uma das principais tendências de cores desse inverno de 2026. Meu nome é Luana e eu te auxilio a reestruturar o seu guarda-roupa, especialmente se você está passando ou deseja passar por uma transição de estilo e quer fazer isso com autenticidade, assertividade, sabedoria e estratégia, sem aquelas escolhas impulsivas e equivocadas que sempre acabam gerando arrependimento depois. Através da minha consultoria, nós transformamos o seu guarda-roupa em uma ferramenta que vai te ajudar a transmitir a imagem que você deseja, que vai acompanhar o seu momento de vida atual e fazer com que você se sinta bonita, bem vestida, segura, confiante e representada em cada escolha. Para mais informações, entre em contato comigo através do link na descrição desse vídeo. Eu vou mostrar algumas combinações com 3 cores e algumas com 2 cores que parecem pouco óbvias, mas que na prática funcionam e ficam muito estilosas. Você pode reproduzir essas combinações não só com as suas roupas, mas também com os seus acessórios e calçados. A união entre vinho, lavanda e camelo cria um visual sofisticado, equilibrado e com muita personalidade. O vinho é a cor que traz mais peso visual e profundidade para o look. É uma cor sofisticada, intensa e madura, enquanto lavanda quebra a intensidade do vinho, trazendo um toque romântico, suave e delicado. Já o tom de camelo, que é uma variação de marrom, acrescenta calor e naturalidade, funcionando como um excelente neutro que harmoniza com as outras 2 cores. É uma combinação excelente para transmitir uma feminilidade madura, sofisticação moderna, luxo silencioso e sensibilidade com presença. Esse look funciona muito bem para essa estação de inverno, pois une a riqueza do vinho, a suavidade do lavanda e o aconchego do camelo. Eu quero saber se você é do time que ama ou que odeia calça ladinho. Deixa aqui para mim nos comentários que eu vou adorar saber. Não dá para negar que é uma peça que agrega muita presença e impacto visual a qualquer look. A combinação de vinho com rosa claro cria um contraste interessante entre intensidade e delicadeza. O vinho traz profundidade, enquanto o rosa adiciona luminosidade e suavidade. Fica um visual feminino sem parecer excessivamente delicado e sem também parecer inacessível. O equilíbrio entre força e sensibilidade fica bem harmônico. A mensagem do rosa claro é de feminilidade, romantismo, serenidade, delicadeza, acessibilidade, amabilidade e leveza, enquanto o vinho comunica requinte, maturidade, elegância, poder, sofisticação, autoridade e formalidade. Essa combinação funciona muito bem se você busca transmitir um visual romântico e sofisticado ao mesmo tempo, se você busca transmitir elegância sem inibir as pessoas à sua volta, e se você deseja comunicar a sua feminilidade sem parecer frágil. Se no seu look tiver mais vinho e menos rosa, o seu visual vai ficar mais poderoso e, dependendo das modelagens das peças, pode ficar um visual mais dramático também. Se no seu look tiver mais a presença do rosa e menos a do vinho, o seu visual vai ficar mais suave e acolhedor. Eu arremataria esse look com acessórios prateados e com calçado e bolsa em um tom de fenge, que é um tom neutro que mistura bege, cinza e um leve toque esverdeado. 3 cores que são tendência para esse inverno de 2026, azul, gelo, branco e vinho. Se você ainda não viu meu vídeo sobre as tendências de cores para essa estação, eu vou deixar o link na descrição. Depois que você terminar de ver esse vídeo, você corre lá para conferir. Essa combinação cria um contraste sofisticado entre frescor, luminosidade e profundidade. O azul gelo é uma cor que tem uma aparência moderna, etérea, calma e refinada. Ele ilumina o look de uma forma bem elegante e suaviza a intensidade do vinho. O branco amplifica a luminosidade do azul e acrescenta leveza, pureza, clareza e limpeza visual. Já o vinho introduz contraste, riqueza visual, profundidade e sofisticação. Ele evita que o look fique muito frio ou apagado e funciona como ponto focal da composição. O equilíbrio entre tons delicados e intensos passa uma imagem feminina marcante, contemporânea e refinada. Peguei uma camisa listrada em azul claro e branco e compus com essa calça vinho para criar um look mais focado em um ambiente profissional. Essa combinação é muito interessante para passar uma imagem elegante e sofisticada sem parecer rígida ou formal demais. É um visual clássico, porém atual, que transmite credibilidade, competência, confiabilidade, bom gosto, requinte e maturidade.
O vinho adiciona autoridade, presença, aquece e refina o look, enquanto as listras suavizam a intensidade do vinho. Elas trazem frescor, acessibilidade, proximidade, luminosidade, limpeza visual, naturalidade, leveza e um leve toque de descontração. O contraste entre a intensidade e profundidade do vinho com a leveza e frescor das listras ficou bem equilibrado e harmonioso. Esse look remete bastante ao visual das mulheres francesas, que exalam aquela elegância natural, que parecem que se vestem bem sem nenhum esforço. Sabe aquelas mulheres que parecem muito chiques, mas ao mesmo tempo acessíveis? Então, o segredo desse look está no equilíbrio entre luz, profundidade e aconchego. Nesse look, o amarelo manteiga entra trazendo luz, suavidade, cremosidade, otimismo e delicadeza. Ele ilumina a composição de uma forma elegante, sem aquela intensidade do amarelo vibrante. Já o vinho adiciona profundidade, riqueza visual e aquela sensação de sofisticação que chama a atenção sem precisar exagerar. O marrom é o elemento que conecta tudo de forma harmoniosa. Traz aconchego, acolhimento, naturalidade e equilíbrio e reforça a mensagem de refinamento. Ele também acrescenta profundidade, porém sem pesar o look. O que eu gosto nessa combinação é justamente o contraste. O amarelo manteiga ilumina, o vinho cria impacto e o marrom aquece. Juntas, essas cores criam uma imagem que transmite calor, requinte, personalidade e até um toque vintage. O efeito visual é de uma mulher confiante, sofisticada e atual, que não tem medo de sair das combinações óbvias, mas faz isso com muito bom gosto. Você usaria verde pistache com vinho e azul marinho? À primeira vista, pode parecer uma combinação improvável, mas o resultado é surpreendentemente estiloso. O vinho e o azul marinho criam uma base extremamente sofisticada. São duas cores clássicas, profundas, elegantes, versáteis e atemporais, que transmitem confiança, presença e refinamento. Mas o que realmente transforma esse look é o verde pistache. Ele entra como um ponto de luz, trazendo frescor, modernidade e um toque inesperado. Enquanto o azul marinho transmite estabilidade, credibilidade, seriedade e formalidade, o vinho acrescenta riqueza visual e luxuosidade. Já o verde pistache quebra a seriedade da composição e adiciona personalidade. Ele evita que o visual fique pesado, rígido ou formal demais. O resultado é um visual equilibrado, criativo e muito atual. Uma combinação para quem gosta de se vestir com elegância, mas sem cair no óbvio. Esse com certeza foi um dos meus looks favoritos desse vídeo. E você, teria coragem de usar verde pistache com vinho e azul marinho? Ou nunca imaginou que essas cores poderiam funcionar tão bem juntas? Conta pra mim nos comentários. Essa pode ser a combinação de cores mais elegante que você ainda não experimentou. Quando o vinho encontra o cinza escuro e o verde petróleo, o resultado é uma sofisticação silenciosa que dificilmente passa despercebida. O cinza é a cor do equilíbrio. Ele é a mistura do preto com o branco. Ele funciona como uma base neutra e traz a mensagem de autocontrole, responsabilidade, ponderação, futurismo, minimalismo e imparcialidade. O cinza é excelente para usar quando se quer dar destaque a outra cor, porém, se usado em excesso, pode transmitir a ideia de falta de personalidade, falta de posicionamento, falta de interesse, falta de energia, preguiça, letargia, depressão e apatia. Ou seja, xoxa, capenga, anêmica, sem graça, sem sal. Nos looks invernais, esse tom de cinza escuro pode funcionar muito bem. Ele expressa sobriedade, modernidade, refinamento, maturidade e discrição. O vinho adiciona calor e traz aquele toque requintado que faz o look parecer mais elaborado. Então temos o verde petróleo, que acrescenta personalidade, um toque de mistério e que une a sobriedade do cinza e a riqueza do vinho sem competir com essas cores. O efeito visual dessa combinação de cores é de uma imagem marcante que transmite presença, autoconfiança e muito bom gosto. Se você só sabe combinar vinho com marrom, olha só o poder dessas três cores juntas: vinho, marrom e mostarda. Fica muito mais interessante, não é mesmo? Uma fofoca de bastidores é que quando eu peguei essa blusa de manga longa, já pensando em sobrepor com o colete mostarda, eu jurava que era um verde militar. Eu acho que por causa da iluminação dentro da loja. Depois, no site, eu vi que na verdade não era verde e sim marrom. Mas de qualquer forma, eu aprovei essa combinação. Com o verde militar também ficaria belíssimo, mas o grande segredo dessa combinação está no mostarda. É ele que ilumina a composição. Introduz energia, dinamismo, modernidade, fashionismo, cria contraste e traz personalidade. Sem mostarda, o look seria elegante. Com ele, o look se torna memorável.
O resultado é uma paleta rica, quente e extremamente interessante visualmente. Daquelas que passam uma imagem de criatividade refinada, autenticidade e de alguém que domina o uso das cores. É o tipo de combinação que chama atenção não porque é chamativa, mas porque é diferente das fórmulas que todo mundo usa. Agora, dando mais foco para as combinações com duas cores, temos o roxo com o vinho, que parece uma combinação em que as cores brigam entre si, mas é exatamente o contrário. Por serem cores próximas, vizinhas no círculo cromático, elas harmonizam bem entre si. Elas criam um efeito fluido e refinado, sem aqueles contrastes agressivos. Essas duas cores são muito ricas em profundidade, muito luxuosas e marcantes. Essa combinação tende a comunicar uma feminilidade poderosa, criatividade refinada, sofisticação e autoconfiança. O resultado final é de uma imagem que parece ter sido cuidadosamente construída, que é magnética, que tem personalidade e que não precisa recorrer a combinações óbvias e previsíveis. Essa paleta de cores conversa muito com quem tem um estilo dramático, criativo e elegante. Aliás, tem vídeo aqui no canal sobre todos esses estilos, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Assim que você terminar esse vídeo, você corre lá para conferir. Você algum dia já imaginou que a combinação do vinho em poliuretano com a estampa de poá em azul marinho e branco resultaria em um look interessante e estiloso? Pois bem, essa é mais uma combinação que na teoria parece improvável, mas que na prática funciona justamente por fugir do comum. A estampa poá tem um ar meio retrô. Em azul marinho e branco, ele remete a um estilo atemporal, clássico, bem inspirado na moda francesa. Mas o plot, minhas amigas, vem com o design assimétrico da blusa, com a confecção em tule e com a presença do vinho nessa textura que imita o couro. Esses elementos visuais impedem que o look fique óbvio. Eles adicionam personalidade, riqueza visual e modernidade. É uma composição que transmite a imagem de uma mulher elegante, feminina e segura de si, que aprecia os clássicos da moda, mas não abre mão de adicionar um toque de fashionismo às suas produções. Existe uma combinação de cores que transmite sofisticação, impacto e personalidade sem precisar do preto. E provavelmente você não está usando o suficiente. Verde floresta com vinho. O verde floresta remete à natureza. Ele inspira confiança, equilíbrio, harmonia, tranquilidade e renovação. Por ser um tom escuro, profundo e intenso e ter mais adição de preto na composição, ele também traz bastante a mensagem do preto, de poder, elegância e seriedade. A combinação do verde floresta com o vinho é menos comum do que o preto com vinho, o marrom com vinho ou o bege com vinho. Então, é uma combinação que passa um certo ar de exclusividade, originalidade e bom gosto. Além de que, são duas cores intensas que têm uma aparência luxuosa, elas lembram a beleza do outono, ambientes aconchegantes, vinhos encorpados, trazendo uma sensação de refinamento. Peguei uma outra tonalidade de verde para mostrar a diferença entre eles e o quanto essas cores podem ser versáteis, inclusive o vinho, que é o nosso foco de hoje. Enquanto o verde floresta é um tom escuro, profundo, intenso, que tem uma aparência mais fria e sofisticada e gera um efeito visual de mais requinte e imponência, o verde oliva cria um efeito visual mais casual, natural e acolhedor. Isso porque ele tem uma aparência mais quente e terrosa, é um verde mais suave, que puxa mais para amarelado. Então ele traz bastante a mensagem do amarelo, que é de jovialidade, criatividade, dinamismo, otimismo, alegria. Enfim, o verde oliva também comunica serenidade, autenticidade e estabilidade emocional. Quando combinado com o vinho, o verde oliva transmite um visual aconchegante e uma estética mais orgânica e terrosa. Laranja queimado e vinho, uma dupla de cores quentes que juntas resultam em um visual autêntico, criativo e contemporâneo. Essa combinação tem tudo a ver com mulheres que gostam de usar cores de uma forma mais sofisticada, sem excessos, que não apreciam usar cores muito vibrantes, muito saturadas. O laranja queimado é um pouco mais suave do que o laranja puro. Ele tem uma presença visual marcante, mas ele não é excessivamente vibrante. Apesar de ser uma cor quente, ela não é tão intensa e é mais refinada do que o laranja puro. É um tom mais escuro, ele tem bastante adição de tons terrosos, tons amarronzados e avermelhados. É uma cor muito acolhedora, que remete às folhas de outono. Ela transmite aconchego, entusiasmo, energia, proximidade, personalidade, sofisticação natural, elegância, mas uma elegância mais descontraída. O vinho equilibra a energia do laranja queimado e deixa o visual mais refinado, maduro, charmoso e interessante. É uma combinação feminina, marcante e sofisticada que você quer?
Além do rosa claro, o rosa mais pigmentado também coordena muito bem com o vinho, pois ambas as cores pertencem à família dos tons avermelhados, então elas se harmonizam naturalmente. O vinho se destaca pela sua profundidade, por ser um tom mais escuro, enquanto a característica principal do rosa é a sua intensidade, por ser um tom mais vibrante. Isso cria um visual ousado e sofisticado ao mesmo tempo. É uma combinação de cores que representa aquela mulher que tem muita personalidade e senso de estilo, que gosta de se destacar e não quer passar despercebida. O rosa traz brilho, entusiasmo, protagonismo, energia, carisma, alegria, modernidade e criatividade ao visual. É uma cor que atrai olhares imediatamente, transmite uma feminilidade moderna, poder feminino, confiança, presença marcante e vivacidade. Eu não pretendia trazer combinações óbvias para esse vídeo, mas como eu sou uma mulher que ama o estilo dramático, eu não resisti a essa calça reta preta em PU. O preto com vinho é uma combinação esperada que funciona, não tem segredo. O poliuretano, que é esse material que imita o couro, é o elemento que traz uma bossa mais pro look. Traz mais atitude e interessância para o visual. O PU acrescenta textura, faz o look parecer mais elaborado e cria um ar moderno, impactante e poderoso. O preto e o vinho por si só já transmitem força, personalidade e elegância. Falando mais sobre o preto, é uma cor que já foi muito associada ao luto e à melancolia. Ele agrega peso visual a qualquer produção. O preto comunica poder, autoridade, formalidade, luxo e sofisticação. O vinho reforça ainda mais essa mensagem, pois o vinho também traz bastante adição de preto na sua composição. É uma cor que se destaca justamente pela sua profundidade. O azul petróleo, assim como o verde petróleo, são duas cores que estão muito em alta, muito devido ao Transformative Teal, que foi eleita pela WGSN como a cor de 2026. Sempre que uma cor é escolhida como a cor do ano, não é só aquela cor exata que se destaca, mas também os tons próximos a essa cor. As cores vizinhas também acabam sendo tendência. Então, todas essas cores que misturam o azul com o verde, que tem esse aspecto refinado, intenso e profundo, são cores interessantes para se apostar nesse ano, pois a gente verá elas bastante nas lojas. São tons que coordenam brilhantemente com o vinho. O contraste entre os tons quentes e frios não brigam entre si, eles se harmonizam resultando em um visual luxuoso, sofisticado, moderno, impactante e elegante. É uma combinação que transmite uma certa exclusividade, ela lembra pedras preciosas, joias raras, tecidos nobres. O azul petróleo tem uma linguagem visual semelhante à do azul marinho. Ele também é ótimo para transmitir inteligência, autoridade, confiabilidade e equilíbrio emocional, mas ele agrega mais em modernidade e personalidade do que o azul marinho. Quando o vinho e o vermelho se encontram, eles não competem, eles se complementam. O resultado é de um visual magnético, quase hipnótico, que exala muita presença, personalidade, autoconfiança e impacto. Por serem tons da mesma família de cores, eles criam uma harmonia natural. O vermelho traz energia, calor, sensualidade, vitalidade e dinamismo. Já o vinho acrescenta elegância e uma sensação de requinte. O look fica rico em nuances, com um efeito tom sobre tom que alonga a silhueta e faz o look parecer muito mais elaborado. É uma combinação que foge do óbvio. É aquele tipo de look que chama atenção pela beleza das cores e pela riqueza visual, sem precisar de estampas ou excessos. Se você ama uma imagem elegante, feminina, sensual e marcante, vinho com vermelho é a prova de que cores próximas podem criar produções absolutamente inesquecíveis. O segredo de um look interessante não está no contraste, mas sim em criar profundidade. E poucas combinações fazem isso tão bem quanto o vinho com o vermelho. Agora eu quero saber qual dessas combinações com o vinho é a sua favorita. Você é do time clássico que ama vinho com preto, vinho com marrom, vinho com bege ou prefere combinações mais ousadas, como o vinho com vermelho ou o vinho com rosa? Me conta aqui nos comentários que eu vou saber como vocês gostam de usar essa cor que é tão incrível. Os links das peças dessa curadoria vocês encontram na descrição desse vídeo. E eu aguardo você no próximo vídeo.